Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a essa manhã tão agradável. Aposto que muita gente não resistiu, né? Então, vamos iniciar a nossa escola dominical dessa manhã. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia de uma extremidade dos céus até a outra vai o seu percurso, e nada refoga ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei limpo de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então aqui o salmista preocupa-se com as suas faltas, aqui ele não percebe. E nós também muitas vezes não percebemos as nossas falhas, as nossas faltas. E nós precisamos andar admoestados pela palavra do Senhor, para que a gente possa andar quanto mais reto for possível. E agora nós vamos baixar as nossas cabeças, nós vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que nos ajude em relação às nossas transgressões, que nos perdoe, que nos ajude a percebê-las, né? Para que possamos nos arrepender e receber perdão. Então vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Deus querido, nessa manhã, ó Deus, em que podemos ver o Teu cuidado, ó Deus, pela chuva que cai, nós queremos Te agradecer, porque quantas coisas maravilhosas o Senhor faz dia a dia por nós. Queremos nessa hora Te clamar, ó Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações, a nossa mente, ó Deus. Não permita que o pecado, ó Deus, possa cauterizar a nossa mente, que nós deixemos de perceber o nosso pecado, a nossa transgressão diante do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a andar de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus preceitos.
Precisamos de Ti. Vem nos socorrer, ó Deus, e nos perdoar. É o que te pedimos e te rogamos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número 93. Quero convidá-los a novamente abrir a palavra do Senhor em Mateus 5. Eu gostaria de convidá-los a fazermos essa leitura juntos. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 5. Vamos ler a uma só voz. Senhor Jesus. Desculpa. Vamos todos juntos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e com se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos novamente nos colocar de pé
E vamos cantar o hino 320. Irmãos, esse hino nós cantamos domingo passado, durante o período da nossa eleição. Nós começamos a aprender. Ele é um hino alegre, né? Então nós vamos recapitulá-lo para que nós possamos ter um bom desempenho nele. Não somente se fazer trabalho singular, é mister agir com todo ardor. Mas as coisas mais humildes a executar, é fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez alguma filho possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possa confortar com palavras de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. O olhar que venha sendo teu esforço a mim, pois vai ser a sua devoção. Quantas almas engajadas ao redor de ti, amas palavras subirão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez alguma filho possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Bom, você está ensinando tarefa para vocês, né? Vai lá, brilha. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, nós estamos aí nesta manhã gostosa, né? Fresquinha, chuvosa. E eu sei que estão aqui na igreja só aqueles que tiveram coragem de chutar a coberta lá. Estava difícil, né? Mas esta manhã muito agradável para nós estarmos aqui numa manhã proveitosa para todos nós na presença do Senhor. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante para nós. Nós publicamos aí na Pastoral do Boletim, e ontem também tivemos a oportunidade de publicar uma matéria no jornal Progresso. Aliás, todo sábado de manhã tem uma coluna lá da nossa igreja, lá no jornal Progresso, e os irmãos podem ler. Todo sábado ele está saindo esta coluna a respeito da chegada da Bíblia traduzida para mais uma língua, mais um povo. E hoje à noite nós vamos ter aquela oferta das Bíblias no Kaiowá. Quem não recebeu pode pegar com os diáconos depois este material que divulga esse projeto. E quem teve o privilégio de concluir este projeto foram os nossos irmãos, casal de missionário aqui, o Cristiano e Eliane. O Cristiano vai nos acompanhar hoje no púlpito, hoje à noite, na liturgia, junto com o Gustavo. E nós vamos estar, no momento certo, recolhendo esta oferta
específica para a produção dos 2.000 exemplares, uma tiragem experimental, né, que é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. E terça-feira nós estaremos viajando numa caravana lá para a Sociedade Bíblica do Brasil em Barueri, onde na quarta-feira será lançada lá na Sociedade Bíblica do Brasil esta Bíblia. E no dia 31, depois você vê que convite que ficou sem o horário, né? Dia 31, já está sendo divulgada a programação para o lançamento da Bíblia aqui na Missão Caiuá, e eu espero ter o apoio de toda a igreja neste momento ali do lançamento da Bíblia na Missão Caiuá. Nós, às vezes, irmãos, esquecemos de umas coisas. A gente acha bonito quando vê, quem não viu deve fazer isso, entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai ver lá um pequeno vídeo de quando a Bíblia chegou num povo, não sei se é na Tailândia, onde foi aquilo, Cristiano? O avião. É na Tailândia, não é? Então, a Bíblia chegando, reuniu toda aquela tribo, uma pista de pouso, assim, bem nas montanhas, e de repente aquele avião chegando, e o povo ali todo, né, aquela cena bonita, chega o avião levando as Bíblias, que foram traduzidas para entregar a Bíblia. E um nativo faz um discurso lindo em cima daquilo, ao seu jeito, falando sobre a alegria do seu povo agora de ter a palavra de Deus traduzida para a língua dele. É tão emocionante aquele vídeo. E a gente fica emocionado, lá na Tailândia, a Bíblia chegando de avião e tal. E às vezes o povo está aqui do nosso lado e a gente não tem a menor emoção por isso. Mas eu vou te dizer, os olhos da igreja no mundo todo estarão voltados para Dourados esses dias, porque um projeto desse é divulgado no mundo todo, principalmente aí pela missão Wycliffe Internacional, que traduz a Bíblia para línguas não alcançadas, línguas onde a Bíblia ainda não foi traduzida. O mundo todo vai estar com os olhos voltados para a Missão Caiuá no dia 31 de agosto. Não é possível que os nossos olhos aqui do lado não vão estar voltados também. Aliás, nós podemos fazer mais. O que eles não podem, nós podemos. Nós podemos ir lá no culto e ver o que é um povo receber a Bíblia na sua língua. Você não estava vivo quando o tradutor da Bíblia para a língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia e foi entregue ao povo brasileiro ou ao povo de língua portuguesa a Bíblia. Você não participou dessa emoção de receber a palavra de Deus na sua língua. Você já nasceu com a Bíblia traduzida para a sua língua. Você não tem noção do que é isso. Graças a Deus, quando nós nascemos, o beabá, nós já aprendemos a falar assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Porque a Bíblia já estava traduzida para a nossa língua. Então nós não temos noção do que é isto. Nós não temos noção da emoção que passa hoje no coração do povo caiuá, que tinha apenas algumas porções da Bíblia, e agora recebe a Bíblia integral na sua língua. Nós não temos noção disso. Mas eu queria muito que a igreja voltasse os seus olhos, não apenas porque é o povo caiuá aqui do nosso lado, está pertinho, não. É porque isso aqui é um projeto muito mais amplo do que isso. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus 28, a partir do verso 18. Isso representa para a igreja um cumprimento da palavra de Deus,
Isto representa para a igreja uma obediência a uma comissão, a uma ordem que Jesus deu a nós. Eu fico olhando a confusão que se faz hoje no Brasil, a igreja evangélica, com esse negócio de falar em língua. Gente querendo falar em língua num culto como o nosso aqui. Não, a igreja não tem o Espírito Santo, não fala em língua lá na hora do culto. Nunca as línguas na Bíblia têm essa tônica. Nunca tem. A dificuldade que é levar a Bíblia a uma língua estranha é tão grande que as pessoas não têm noção disso. Não, pastor, dom de língua aqui para falar em língua. Não tem noção do que estão falando. As línguas em Atos eram uma manifestação, está no boletim da chegada do Espírito Santo agora para habitar na igreja e para cumprir uma palavra de Jesus, que o Evangelho era para todas as línguas, todos os povos. Era para mostrar a universalidade do Evangelho. Os faladores em língua nos templos não querem ir para as Áfricas, para os povos que têm línguas estranhas, que não tem nenhum versículo da Bíblia na língua deles, para falar então na língua deles lá. Então, quer falar aqui, dentro dos templos, confortavelmente, né? Então, não tem noção do ide de Jesus, e por causa disso, esta confusão que está na igreja evangélica brasileira, com esse negócio de falar em línguas aí, sem entender o propósito bíblico do assunto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo. Aonde? Diz aí? De todas as nações. Todas as nações. Aqui envolve todos os povos, línguas, etnias, enfim. E diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora você volta suas páginas para Atos 1. Vamos fazer uma jornada bíblica aí. Atos 1. Jesus, no final do Evangelho de Lucas, ele disse para os discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E agora no Atos 1:8 vai dizer assim, vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a confirmação do ide. Olha, ide a todas as nações. Olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja entendeu que o ide de Jesus tinha que ser cumprido com um tripé. Ontem o pastor Francisco estava falando sobre isso lá na igreja Vila Matos, no trabalho das mulheres, da SAF, da federação. E é muito interessante recordar isso sempre para a igreja. O tripé era coinonia, diaconia e martíria. O tripé do anúncio da igreja era coinonia, comunhão, a comunhão do povo de Deus, no mesmo propósito, numa mesma fé, numa mesma jornada, numa mesma batalha. Comunhão, a comunhão da fé. Diaconia, serviço, não é só ficar aqui na comunhão. A comunhão é para esses momentos, agora que nós estamos aqui. E a comunhão da fé, ela nos persegue onde andamos. Mas agora você tem que sair daqui para o serviço. Então, junto com a comunhão, o serviço. E a terceira palavrinha, martíria, é testemunho. Então, comunhão, serviço e testemunho. É o tripé da igreja para cumprir esse ide de Jesus.
Não temos tempo aqui para descrever, mas em Atos 2 acontece então que ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia a cada um que falasse. Cumprindo aqui a profecia de Joel. Ora, habitavam em Jerusalém, ou estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ficaram extremamente admirados. Aqui diz o verso 7, estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. 14 nações aqui representadas, ouvindo falar na sua própria língua, aquele fenômeno extraordinário de Atos 2, da descida do Espírito Santo, para mostrar a universalidade do Evangelho, que ele agora seria para toda raça, todo povo, toda língua, toda nação. E as missões da igreja entenderam isto, e o Evangelho espalhou por todo o mundo daquela época. Nós não temos condição de enumerar aqui, o nosso estudo vai tratar mais algumas coisinhas disso. Mas Apocalipse 7, nós vamos concluir o pano de fundo bíblico, para nós concluirmos também a nossa pastoral. João, agora na sua visão lá na ilha de Patmos, ele vê a igreja, Apocalipse 7, verso 9, ele vê a igreja nesta dimensão que Cristo definiu no final do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, todas as línguas. Há um esforço enorme, irmãos, das agências de missões que estão traduzindo a Bíblia para outros povos. É um esforço tremendo, vocês não têm noção disto. O que é traduzir a Bíblia para uma língua estranha? Porque a Bíblia originalmente foi escrita no hebraico, com algumas porções do aramaico, e no grego. E todo tradutor da Bíblia tem que levar em consideração isto. E como é difícil esse trabalho. Aí João tem agora a visão da igreja glorificada, quando Deus reunir os seus eleitos de todos os cantos da terra, os redimidos em Cristo. Então João tem esta visão aí em Apocalipse 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. João agora vê gente onde a mensagem do Evangelho havia chegado. Nações, tribos, povos e línguas.
E nesse propósito é que eu entendo que a tradução da Bíblia para mais uma língua deve encher o nosso coração de alegria, de gozo, de contentamento. A Pastoral do Boletim traz um material da Missão Wycliffe Internacional, está aí na sua página interna do boletim, seguindo a pastoral. O mundo conta hoje aí com cerca de 7 bilhões de habitantes e se tornou uma verdadeira Babel, com cerca de 6.837 línguas diferentes. E a igreja brasileira ainda quer falar a língua de anjos, com tanta língua assim, humana para ser falado, ainda quer falar a língua de anjos. 6.837 línguas faladas, entre idiomas e dialetos. A Bíblia toda já foi traduzida para 471 idiomas. Faz uma conta aí. 6.837 línguas faladas e a Bíblia traduzida para 471 idiomas. Obviamente, os idiomas para os quais a Bíblia foi traduzida, esses 471, representa a maioria das línguas desses habitantes do planeta em termos de línguas. Tem línguas que são dialetos pequeno, pouca gente fala. A língua portuguesa, por exemplo, fala em várias nações. Então, traduzida, alcança um número muito maior de pessoas. O inglês, na matéria que fiz no jornal, coloquei lá uma classificação das línguas mais faladas. Então, 1.221 dessas línguas tem apenas o Novo Testamento, 1.002 línguas dessas faladas tem apenas algumas porções. O Evangelho de João, o livro de Salmos, enfim, alguma porção. Ainda faltam 2.000, aliás, tem 2.000, é isso mesmo, Cris? E 22 programas de tradução da Bíblia em andamento pelo mundo todo. E ainda faltam 2.040 línguas que não tem nenhuma porção da Bíblia traduzida para a sua língua. Isso representa 350 milhões de habitantes do nosso planeta que não tem nenhuma porção da Bíblia traduzida para a língua dele e não tem nenhum projeto de nenhuma agência missionária no mundo inteiro traduzindo alguma porção para aquela língua. Então, a demanda do assunto é muito grande. Portanto, receber a Bíblia traduzida em mais uma língua é um motivo de alegria para a igreja, independente da sua denominação, no mundo inteiro. O ide de Jesus a todas as línguas sendo cumprido de forma efetiva. Então, eu quero parabenizar aqui o casal de missionários, o Cristiano e a Eliane, que tiveram o privilégio de concluir um trabalho começado pela dona Lorena, seguido pela uma missionária americana, seguido pela missionária dona Audrey, né, que essa também é americana, inglesa. Uma veio dos Estados Unidos, outra veio da Inglaterra, dando sequência a esse projeto e agora concluído pelo casal de missionários. Alguns outros contribuíram nisso de forma minoritária. Então, nós queremos parabenizar. E hoje à noite, nós vamos fazer aqui uma oferta para ajudarmos neste projeto. O Cristo tem nos sinalizado, assim, essas 2.000 Bíblias, elas vão ficar em R$40 mil. Falando assim, é muito, né, soldado? Quem aqui pode doar R$40 mil para o projeto, né? Fica muito longe de todos nós, exceto aí a Doia, né? Mas o Arnaldo, o Sodário, o Laerte, mas o restante aqui de nós fica muito distante, né? Da Cláudia aqui, né?
Mas assim, quando a gente fala assim, R$20 custa uma Bíblia, aí já fica perto de todos nós. E quando a gente fala assim, é R$20 uma Bíblia, aí já fica pertinho de todos nós, né? R$20, às vezes você vai ali no shopping almoçar e gasta isso ou mais, né? Então assim, hoje à noite nós vamos fazer essa oferta das Bíblias. Cada Bíblia custa R$20, o custo dela. Você pode doar uma ou mais, quantas quiser, mas é importante a gente fazer essa doação, participar desse projeto. Igrejas nos Estados Unidos estão participando, igrejas pelo Brasil, em várias regiões estão participando, e nós aqui de Dourados, que esses recursos são vindos para Dourados, né? Então nós também precisamos de fazer a nossa parte como igreja consciente da nossa missão e conscientes da importância deste projeto. Então, venha preparado hoje à noite e nós vamos fazer essa doação. Toda oferta que cair no gasofilácio aqui fora daquele envelope dos dízimos é destinado para essa oferta, seja colocado em espécie, seja colocado dentro daquele envelope das missões. Nós vamos destinar hoje à noite para esse projeto. Se você quiser colocar dentro do envelope do dízimo, não tem problema, você escreve oferta para a Bíblia Kaiowá, que vai ser entregue, nossa diaconia já está orientada sobre isso, tá bom? Então, mais uma Bíblia recebendo a palavra de Deus na sua língua. Antes de voltar a palavra aqui para a Cláudia, que já está assim me olhando com uma cara muito feia aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui me olhando. Eu quero pedir aos irmãos uma atenção a esses avisos que estão no boletim, e de uma forma especial aqui, pelos avisos do conselho. Nós vamos, sexta-feira, às 18 horas, estar examinando os candidatos que foram eleitos na Assembleia, e no domingo que vem, no culto à noite, estaremos fazendo o culto público para ordenação e investidura daqueles 12 oficiais que foram eleitos, reeleitos na Assembleia. Dos 12, nós vamos fazer aqui a cerimônia de ordenação e investidura de 11. O Gustavo, que é lá da congregação Vista Alegre, nós vamos nomear uma comissão do conselho para fazer a ordenação dele lá na congregação da Vista Alegre, para valorizar o trabalho ali da nossa congregação, tá bom? Então, prepare-se aí para o domingo que vem e os candidatos, sexta-feira, comparecer à reunião do conselho. Também o conselho definiu os irmãos lembram que nós trouxemos aí os pastores, os seminaristas para pregar, conhecer, de 3 para nós escolhermos 1 ou 2. Então, o conselho definiu por convidar 2 pastores para estar compondo conosco o quadro pastoral para o ano que vem. E nós distribuiremos os trabalhos da igreja com esta equipe pastoral, deixando dos 4 pastores que ficarão na equipe, 1 para o trabalho de congregações e início de novos trabalhos aqui em Dourados. Então, os irmãos olham com carinho aí no boletim, e o conselho optou pelo reverendo Werley, aquele que pregou primeiro aqui, vindo lá de Aracruz, os irmãos lembram dele, para atuar conosco aí na área de música, grupos familiares e trabalhos com a família, de uma forma geral. E o seminarista o Anderson, que forma agora, vem ordenado, vem como pastor, para cuidar aí conosco, junto aos jovens, adolescentes e juniores, mas toda a equipe pastoral, depois nós vamos explicar isso para a igreja. Nós não somos pastores de nenhum grupo da igreja, nós somos pastores da igreja toda. A equipe pastoral pastoreia toda a igreja, e nenhum grupo isolado dentro da igreja. Os demais avisos, os irmãos olhem com carinho aí, que nós publicamos para o conhecimento da igreja.
Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós somos hoje um grupo resumido aqui na escola dominical. É uma pena, mas nem por isso vai deixar de ser uma escola dominical agradável, estudo gostoso da palavra de Deus, tá bom? Irmãos, é só um detalhe aqui que faltou. Na hora que formos dividir as classes, o Leopoldo mais a Rose vão estar reunindo com aqueles irmãos que vão fazer o curso do CRAU, aquele curso de finanças. Então, se você tem interesse, você procura ali o Leopoldo mais a Rose, vai ser ali no gabinete pastoral. Hoje, excepcionalmente, vai ser trabalhado ali a distribuição desse trabalho, mas ele não acontecerá nos domingos de manhã, no horário da escola dominical. Foi só uma estratégia para pegar um grupo maior de irmãos interessados no assunto aqui, agora pela manhã. Vamos ver se o dia chuvoso deixou pelo menos um dos aniversariantes estarem aqui, né? O Átila Nunes, esse não está porque está fazendo um concurso hoje em Campo Grande. O Guilherme também não está porque agora mora, né, em Maracaju. O Jackson mora em Ponta Porã. O Aurélio não está. Flor de Lis não. E Éder. São esses os aniversários. Elder. São esses os aniversários da semana, gente. Tem o telefone deles aí. A gente pode, durante a semana, estar ligando por eles e orando e pedindo a Deus que os abençoe. Algum visitante nessa manhã, por favor? Nenhum? Então, nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. E logo depois da oração, vou pedir ao André que venha aqui. A gente vai cantar o hino 299. Tem Bíblias aí. Não vai estar projetado ali, porque eu não tinha colocado ele na programação, mas nós vamos cantá-lo para encerrar esse período aqui de manhã. Então, vamos ficar de pé, nós vamos orar. E logo em seguida a gente vai cantar o hino 299. E aí nós vamos para as nossas salas. Vamos orar. Deus, nós te damos graça por esse período que estamos aqui, ó Deus, meditando, ouvindo a tua palavra. Que ela encontre no nosso coração, ó Deus, um lugar apropriado, ó Deus, e que ela possa crescer. Senhor, que nós possamos nos incomodar, ó Deus, com as coisas ao nosso redor, com a necessidade, ó Deus, de cumprirmos o papel que o Senhor nos deixou de proclamar o teu evangelho. Ajuda a tua igreja aqui neste local. Ajuda, ó Deus, o trabalho na missão Kaiowá, ó Deus. Ajude a tua igreja, fortalece ela em todos os lugares onde ela está estabelecida e o seu crescimento e proclamação. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as necessidades e as nossas obrigações em relação ao reino. Te pedimos essas coisas e te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Hino 299. Oh,
perseguir esse friozinho, né? Ô, preguicinha boa, né? Tá. O primeiro frio, né? Depois acostuma, né? Atos 21, a partir do verso 17, nós vamos fazer aqui uma leitura e vamos ver este texto. Atos 21, a partir do versículo 17. Só para te focar aí no texto, a gente tem que sempre ver o contexto, não é? Paulo havia feito a sua terceira viagem missionária, colheu uma oferta para trazer para os irmãos que estavam passando por dificuldades na Judéia, e neste retorno é quando ele passou lá em Mileto e reuniu com os presbíteros da igreja de Éfeso, no capítulo 20. É neste contexto que anunciaram para ele não voltar para Jerusalém, que havia conspiração contra ele em Jerusalém e a possibilidade de ele ser preso seria muito grande. E foi nesse contexto também que ele disse que estava preparado não só para ser preso, mas também ele estava preparado para o martírio, né? Estava preparado para a morte, ser morto, e ele retorna para Jerusalém para levar aquela oferta, para pagar um voto que ele tinha feito e para ver a igreja em Jerusalém. Mas nessa altura do campeonato, Paulo não era muito bem aceito pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era de judaizantes, e Paulo sofria o preconceito daqueles irmãos judaizantes. E ao mesmo tempo que ele sofria o preconceito dos irmãos judaizantes, ele tinha em Jerusalém o ódio dos judeus contra ele. É difícil da gente entender isso, né? A gente olha para Paulo com tanto carinho, mas nós somos gentios, e ele é apóstolo dos gentios. É por isso que quem gosta tanto de Paulo, né? Nós somos gentios, ele apóstolo aos gentios. Nós temos de tudo para gostar desse homem. Ele deu a vida dele por nossa causa, para que o evangelho saísse dos arraiais judeus, e a aliança de Deus com Abraão, que era na antiga aliança só para o povo judeu, chegasse até nós. A gente não tem noção disso, a gente estuda a Bíblia assim, passa por cima, não é? Não tem noção. Um dia, quando eu fazia um curso na Universidade Federal, lá de Juiz de Fora, tinha um professor que estava trabalhando, ele era pós-doutor em filosofia, especializado na área de genocídio, né? Então, ele estava trabalhando naquela região ali com os, como chama lá o povo? É uma etnia ali da região próximo da Turquia, na Líbia, mas eu esqueci, os armênios. Então, ele estava analisando um projeto da ONU, o massacre desse povo ali. Estava uma etnia que estava, um povo que estava sendo morto, e ali naquela região acontece muito isto. Você pega lá o Iraque, tem os sunistas e os sunitas e os curdos. Então vive uma guerra ali, um mata o outro, aquela coisa. A guerra não é só com outros povos, não, eles têm guerras internas, guerras frias. E um projeto da ONU, esse professor pesquisando aquela matéria, e ele então entrou nessa questão dos judeus, o ódio que aquele povo tem dos judeus e o ódio que aquele povo tem, que os judeus têm daqueles povos. Por isso que você vê aquela guerra constante lá, né? Não acaba. E então eu perguntei para aquele professor assim, um
cara muito estudado, a aula dele era muito boa, aquela aula assim que dava gosto, né? E perguntei para ele, por que o povo judeu tem tanta raiva de Paulo? E como que você difere o ódio do judeu contra Cristo e o ódio do judeu contra Paulo? Ele falou assim, não, o judeu não tem ódio de Cristo, o judeu tem ódio de Paulo. Eu falei, mas não pode, como assim? Então ele estava explicando, para o judeu, até hoje, Cristo é aquele Galileu, coitado lá, um pau de arara, né? Coitado lá, um Galileu, terra sem expressão, um rabino com uns ensinos assim espiritualizados por parábola, mas um coitado, na ideia do judeu, um pau de arara lá, que se ninguém tivesse dado atenção para ele, assim que morreu, todo mundo tinha esquecido dele. Então assim, um coitado lá, um lunático, que vivia dizendo que era o Cristo, o Messias, que ainda não veio até hoje, mas aquele indivíduo lá ficava dizendo que ele era o Messias. Igual tem o INRI Cristo aí no Brasil, o judeu olha para Jesus mais ou menos daquele jeito lá, né? A visão que olha. Agora Paulo não. A culpa de tudo isso que está no mundo aí, desse cristianismo que espalhou pelo mundo, a culpa não é do Jesus de Nazaré. A culpa é de Paulo, porque Paulo era um judeu pura raça, puro sangue, não era como os galileus, era um judeu puro sangue, não era um sujeito abobalhado, sem cultura, povão, igual o Jesus de Nazaré. Ele era um mestre da lei, formado na melhor escola judaizante da época, aos pés de Gamaliel, um homem douto, um homem que sabia o que estava fazendo. Jesus não sabia o que estava fazendo, mas Paulo sabia o que estava fazendo. E Paulo é um traidor do povo judeu, porque a mensagem do Jesus de Nazaré já estava quase sendo extinta pela perseguição dos judeus. Os galileus não tinham peito para levar essa mensagem adiante, porque eles eram homens iletrados, lembram? E essa é a visão que o professor pastor, que os judeus têm até hoje do assunto. E Paulo, com toda a sua cultura, usou a cultura para atrair o povo judeu e falar que esse Jesus é o Messias, o Cristo, e espalhou essa mensagem pelo mundo afora. Então você imagina que o ódio que aqueles judeus tinham de Paulo já na época de Cristo, né? Já na época da igreja primitiva lá em Jerusalém. E até hoje eles alimentam esta mesma coisa. O judeu continua acreditando que os judeus subornaram os guardas lá no túmulo. Lembra da história lá do túmulo? Que os judeus subornaram os guardas, que aquilo é tudo invenção, que o Messias ainda não veio. Mas Paulo é traidor e era digno de morte. Está certo, os judeus fizeram voto de anátema para matá-lo. Então quando ele chega em Jerusalém, ele pega esse clima horroroso contra ele, e ele não escapou. Realmente ele foi preso, e daqui ele foi levado para Roma para ser julgado pelo imperador, depois de ficar 2 anos preso em Cesareia. Então tudo isto é para nós entendermos esse contexto que vamos ler aqui da nossa lição de hoje. Atos 21, de 17 a 26. Vamos proceder aí uma leitura responsiva, para nós entendermos a missão da igreja, a missão integral da igreja, as lutas que já passou e continuam passando sobre a terra. Paulo chega em Jerusalém. Nada desistiu esse homem de ir para Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Todos
Então essas reuniões de conselho, elas são comuns na história da igreja desde o início. O pastor Tiago, aquele filho de José e Maria, meio-irmão de Jesus, é esse Tiago aí. Escreveu aquela carta lá no final, né? Aquela carta prática de Tiago, lá depois de Hebreus, é esse Tiago aí. Ele era chamado, o apelido dele era joelho de camelo, diz que ele tinha uma crosta desse tamanho no joelho, de tanto orar, um calo enorme assim no joelho, igual o joelho de camelo, deu aquele cascão duro assim, de tanto orar de joelho, né? Então ele era chamado joelho de camelo, era um dos apelidos dele. Pastor da igreja primitiva em Jerusalém. Ele então reuniu o conselho da igreja, os presbíteros, para receber os missionários que estavam chegando, e sabia que a situação deles era de morte em Jerusalém. Tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se unificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Irmãos, nós precisávamos de estudar mais esse contexto bíblico, estudar mais a história da igreja, para saber que o Evangelho não chegou até nós, não foi preservado de geração em geração até nós, sem muito esforço. Porque a igreja moderna está querendo viver um Evangelho light. Nós vivemos a época das coisas light, né? Esse Evangelho gospel que vocês veem aí é a versão light do mercantilismo do Evangelho, extremamente apática, completamente fora da realidade do Evangelho. Quando Jesus disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Este Evangelho do oba-oba, este Evangelho do triunfalismo dos nossos dias, eu não vejo esse Evangelho assim harmonizado com o Evangelho de Cristo que nós recebemos. O texto que você leu aí é uma prova muito contundente disto. A chegada de Paulo em Jerusalém trouxe uma inquietação muito grande, porque saberia que ele haveria de passar ali por perseguições, porque haviam difamado este servo de Deus em Jerusalém, e nesse tempo a igreja estava dividida entre a igreja cristã judaizante e a igreja cristã gentílica. Então a igreja gentia e a igreja judaica cristãs, elas não combinavam muito bem, por causa que os judaizantes queriam impor aos gentios
os ritos da lei de Moisés. E o concílio de Jerusalém se reuniu e disse: não vamos impor sobre gentios a cultura judaica. O evangelho é para todos, a cultura judaica é para o povo judeu. Eu acho que é uma decisão sensata. O que vocês acham? Obrigar agora os gentios a circuncidarem, a guardar a lei de Moisés? Obrigarem, sendo que agora o evangelho ganhava uma outra versão, uma outra dimensão? Seria muito, não é verdade? Então falaram assim: olha, vocês abstenham da carne de animais sufocados, do sangue de animais sufocados, desses sacrifícios que são oferecidos a ídolos, abstenham dessas coisas, e das relações sexuais ilícitas, abstenham dessas coisas, mas vocês não têm obrigação de guardar a lei de Moisés. E a igreja judaizante não aceitava que a igreja gentílica, querendo participar agora da bênção de Abraão, não submetesse à lei mosaica. E a confusão estava feita, e não era uma confusãozinha simples, igual as nossas hoje: se fala em língua, se não fala em língua, se bate palma, se não bate palma, se sapateia, se não sapateia. Não era uma confusãozinha simples dessa, não. Era coisa que custava derramamento de sangue. Então, o assunto de número 7 aí da lição que você tem, vai falar assim: uns vão, outros ficam, mas há uma missão, E eu queria, nessa introdução, dizer o seguinte: nós temos de melhorar o nosso conceito de missionários. Para nós, e a introdução da lição fala basicamente disso. Para nós, missionários são aqueles que saem do nosso meio e vão para campos alcançar povos não alcançados. Vão pregar onde Cristo ainda não foi pregado. Vão trabalhar com pessoas onde o evangelho ainda não é uma realidade na vida de suas famílias, no cotidiano, nos seus valores, na sua ética, na sua moral. Então, para nós missionários é isto. Ou temos aquela compreensão assim: não, uma igreja missionária é uma igreja que sustenta missionários. Então, do ponto de vista prático, a nossa igreja é missionária. Você pega o boletim, nós ajudamos no sustento de missionários, fora do país, dentro do país, não é? Tem aí no boletim a lista de missionários que são apoiados pela nossa igreja. Então, somos uma igreja missionária. Eu acho que ainda não somos. Acho que tem que melhorar muita coisa para dizer que nós somos uma igreja missionária. Não esqueço de uma mensagem pregada aqui nesse púlpito pelo reverendo Gervásio, que por sinal me mandou um e-mail essa semana, mandando um grande abraço para a igreja. Tem um carinho muito grande com a nossa igreja, e nós também com ele, ali na aldeia de Itacoaperi, próximo de Coronel Sapucaia, a divisa do Brasil ali com o Paraguai. Ele pregando aqui no púlpito da nossa igreja, ele diz assim: missionários, toda igreja é missionária, mas tem aqueles que vão e tem aqueles que ficam, para dar suporte aos que vão. É um conceito maravilhoso de missões, não é? Os que vão estão nos campos, e alguns de nós não têm esse chamado específico para ir lá para o campo, então a gente fica aqui, mas sustentando aqueles que vão, porque lá eles não têm esse sustento. Só que a nossa lição nos traz um conceito muito mais amplo hoje. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que a missão é uma só. Tanto dos que vão, tanto dos que ficam, a missão é uma só. E eu vou explicar por que ele é uma só. Mas só que o conceito dos que ficam não pode ser apenas aquele conceito dos que ficam para mandar recurso para os que vão e orar pelos que vão. Não, a missão é uma só. Os que vão para esses campos, os que ficam aqui na igreja, têm a mesma missão.
E a nossa missão não é só orar e mandar dinheiro para os que vão, mas é fazer a missão aqui onde nós estamos. E é aqui que amplia o conceito de uma igreja missionária. Nós mandamos dinheiro para o reverendo Gerson Troquês, lá em Senegal, que é um aspecto maravilhoso, né? Se não mandar lá, ele não tem condição de tirar o seu sustento. Então, tem que ter uma igreja mandando recurso, ajudando. Então, nós somos uma igreja missionária porque oramos e mandamos recursos? Não. A mesma missão que o reverendo Gerson Troquês está fazendo lá no Senegal, de evangelizar, de chamar, de discipular, de pregar, de levantar projetos que atendam aquele povo senegalês, é a nossa missão também de fazer o mesmo aqui. Senão ele pensa, não, manda o dinheiro, eu sou missionário. Não. Nós temos que mandar os recursos, mas também fazer a missão aqui. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sereis testemunha. Ou seja, onde o cristão está, ele é uma testemunha, ele é um missionário, não apenas mandando recurso. Mas agora, entenda que a missão é uma só. Aí a gente pergunta assim, e de quem é essa missão? É da igreja, é nossa, correto? Correto, mas é mais do que isso. Pastor, você está falando aí das missões da cidade, né? Aham. Eu assisti uma entrevista do pastor Ronaldo, né? Ronaldo Lidório, isso. Ele falando sobre as missões. Eu tenho uma dúvida disso, missões, parece que é fora, né? Longe. Então, não, tem missões dentro da cidade. Esses apartamentos aí que não entram, eles têm que fazer missões ali. Missão em todo lugar. Cidade. E aqui, irmãos, o reverendo Ronaldo Lidório está sendo citado aqui pelo nosso irmão presbiteriano, que ele está dizendo, missão não é só lá não, aqui tem muita missão também. Então, deixa eu pegar esse gancho aqui, esse link, e eu volto na missão da igreja para dizer o seguinte. Nós temos umas coisas que a gente tem que melhorar na nossa mente a respeito de missão. Primeiro, essa ideia de que missionário é quem vai. Não, todo crente é um missionário. E o crente que não é um missionário, ele é um campo missionário. Isso aí é óbvio. Quem não é um missionário é um campo missionário. Tem uma máxima da missiologia que diz: a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada, né? Então, o crente que não é um missionário, ele é um campo missionário. O nosso problema é que às vezes a gente entende que missionário é só aquele que vai. Esquecemos que todos nós somos missionários, porque nós estamos neste mundo com uma missão. Aí vai numa igreja dessas aí e fala assim: irmão, Deus está me revelando aqui, Deus tem um propósito para a sua vida. Aí eu saí de lá cheio de vida, está vendo? Estive lá na igreja tanto tempo, ninguém me falou que Deus tem um propósito para a minha vida, porque a coisa parecia mais espiritualizada. Eu não estou falando com essa forma tão espiritualizada que alguns colegas meus falam pelo Brasil afora aí, mas eu estou dizendo que Deus tem um propósito para a sua vida, um propósito missionário. Nós temos uma missão, onde nós estamos. E aí, o outro conceito que nós temos de melhorar no nosso meio das missões é aquele conceito assim de que para que nós vamos mandar dinheiro lá para a África, pastor? Tanta gente precisando ser evangelizada aqui em Dourados. Isso é muito normal. Toda vez que nós vamos falar em mandar recurso, não falta um irmão no nosso meio para levantar e falar assim: por que nós vamos mandar dinheiro lá para a África, lá para a Ásia, mandar nosso dinheiro para lá? A gente tem um amor ao dinheiro, né? Mandar nosso dinheiro para lá. E tantas pessoas vão ser evangelizadas aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados, as aldeias indígenas tudo aí ao nosso lado, gente do Brasil inteiro mandando dinheiro para aqui. E por que nós vamos mandar dinheiro para a Ásia? Vamos evangelizar aqui primeiro. Quando tiver todo mundo evangelizado aqui, a gente começa a evangelizar para fora.
Quando que o mundo vai ser alcançado se pensarmos assim? Nunca. Missão se faz simultaneamente, ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, tanto quanto em Jerusalém, tanto quanto na Judéia, tanto quanto em Samaria, e tanto quanto até os confins da terra. É ao mesmo tempo, não pode ser feito uma de cada vez. E é este conceito que a igreja está custando muito a compreender, que é ao mesmo tempo, e é a mesma missão. Esse conceito da mesma missão não trabalhar aqui hoje, é a mesma missão. Não é apenas mandar recurso e orar pelo missionário, mas é fazer o trabalho aqui também. Esses dias eu fui aqui na Igreja Batista a representar o nosso presbitério na 67ª convenção sul-mato-grossense da Igreja Batista. Então é o concílio maior deles no Mato Grosso do Sul, e estive ali representando o nosso presbitério. E o pastor que estava pregando lá, ele falou sobre este aspecto de fazer missão ao mesmo tempo, né? Então, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra, fazer missão, esta missão que nós temos como igreja, todo crente como um missionário. Aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim: evangelizar, todo mundo pensa que evangelizar é muito difícil, muitos crentes não evangelizam, estatisticamente a maioria dos nossos crentes não evangeliza, não discipulam ninguém, não faz esforço de trazer para a igreja, a maioria. Aí fala: não, pastor, eu faço. Então você é exceção, a maioria não faz. Então é um desafio para cada um de nós fazer o crente entender que ele é um missionário, e que ele tem que estar de olho nisso o tempo todo, no seu trabalho, na sua rua, em todo lugar. Inclusive, eu penso que nós temos que reavaliar, porque eu acho que nossos crentes estão muito acomodados, porque chega no domingo à noite, não tem mais lugar de ninguém sentar, então parece que eu não posso convidar mais ninguém para vir na igreja, né? Então nós temos que rever algumas coisas aí, viu, Arnaldo, como conselho sobre esse assunto. Então, aí ele falou assim: gente, evangelizar é a coisa mais fácil. Eu vou ensinar um método aqui para as irmãs: bolo de fubá. Quem aqui sabe fazer um bolo de fubá? Todo mundo sabe fazer um bolo de fubá. Quem não souber, eu recomendo um professor muito bom em bolo de fubá, chama Google. O Google hoje se acha de tudo, até receita de bolo de fubá. Então ele falou assim: olha, gente, bolo de fubá, eu vou ensinar vocês então a evangelizar, é muito fácil. Bolo de fubá, você faz um bolo de fubá daquele que cheira na vizinhança toda assim, e come. E sua vizinha vai falar: meu pai, que bolo de fubá cheiroso, por que ela não me dá um pedaço desse bolo de fubá? Todo mundo pensa isso, né? O vizinho faz um churrasco assim: que cheiro, por que me dá um espeto, né? Então a vizinha vai sempre falar assim: por que não me dá um pedaço desse bolo de fubá? Aí um dia você faz um bolo de fubá desse, prepara lá um cafezinho das 5 horas, fala para o seu vizinho: olha, amanhã eu vou fazer um bolo de fubá lá em casa para você, eu quero que você tome um cafezinho das 5 horas da tarde comigo, para a gente aproximar mais, bater um papo, né? Então faz aquele bolo de fubá, a vizinha vai lá para comer o bolo de fubá. Chegando lá, você fala assim: e aí, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. E começa um assunto ali com ela, aqueles assuntos de vizinha. E aí, aquela flor, mas que flor bonita aquela que você tem na frente da sua casa, como você faz para manter aquela flor tão bonita ali, né? E vai puxando assunto e tal. E daqui a pouco ela fala assim: então vamos comer aqui um bolo de fubá. Fiz especialmente para tomar um cafezinho junto com você. Eu vou orar antes aqui, agradecer a Deus por esse bolo de fubá. E na oração você já ora pela vizinha, pela família dela e tal. E quando terminar ali comendo o bolo de fubá e perguntando se está tudo bem na casa dela, fala assim: você sabe disso e tal. E começa um assunto a render. Assim: olha, então, se você quiser, na hora que eu posso orar, mas esse problema é seu, isso aí é um problema assim. Nós cremos num Deus que tem a solução para esses problemas nossos. E aí você começa, né, falar ali
do problema dela, você já faz um gancho para você falar do amor de Deus, do Evangelho maravilhoso. Olha, se você quiser, lá na igreja a gente tem uma reunião lá das mães orando pelos filhos, né? Você pode ir lá orar pela sua filha, pelo seu filho, que está te dando um trabalho. Aí a receitinha do bolo de fubá vai longe, irmãos, né? Então, olha como é fácil. A gente fica pensando, não, evangelizar você tem que chegar com a Bíblia da Genebra desse tamanho e bater na cabeça do sujeito e falar assim: se não crê em Jesus, vai para o inferno. Então, às vezes a gente tem que rever isto. É tão simples, mas todo crente evangelizar. Deixa eu voltar lá na missão. Viu como é simples? Então, deixa eu voltar lá na missão. A missão é uma só, do missionário que está lá no campo e nosso que está aqui. E a nossa missão junto a dele, para dizer que a missão é uma só, não é mandar dinheiro para ele, mas é ele fazendo missão lá e nós fazendo missão aqui. Está entendendo? Evangelizando de todas as formas. Ontem eu fui acompanhar a junta diaconal na entrega da cesta das roupas, dos agasalhos no acampamento, está tendo ali, irmãos, umas barraquinhas de lona, que o povo tem um telhadinho assim de eternite, daquele eternitezinho mais fininho, e em volta assim coberto de lona, as casinhas deles, e aquela situação tão humilde ali, 180 famílias naquela situação. Destas foram cadastradas cerca de 60, e a junta diaconal faz um trabalho maravilhoso, faz uma ficha social deles, traz, chega aqui, distribui, tem fotos disso, coloca nos sacos assim, por família, faz a ficha, tem 3 filhos, um de tanto, outro de tanto, para não chegar lá com uma roupa que não vai servir para a família. Só fazer uma ilustração aqui pequenininha. O diácono uma vez na nossa república no seminário, os alunos pediram assim: ô senhor Vinho, a primeira igreja de Belo Horizonte está aí com a campanha de roupa, tanta roupa boa lá, a gente precisando de roupa, manda um bocado de roupa para nós. E o senhor Elvinho, coitado, o diácono lá da igreja, ele é administrador do seminário, foi lá, escolheu com toda boa vontade a maior caixa de roupa que tinha lá, e arrumou uns seminaristas fortes, pôs aquela caixa de roupa dentro do carro, levou lá, entregou lá na República, sem escolher, sem nada. Chegou lá, aquele vestido, calcinha, sutiã, para os seminaristas, né? Saia e cachecol de todo jeito. Aí, com pouco, o senhor Elvinho chegou lá, um deu um grito assim: o senhor Elvinho chegou. E aluno do seminário não presta, viu? Como diz o Abelardo, essa raça não presta. Aquilo, colocaram aquelas roupas tudo, gente, saia, sutiã e vestido, e vieram receber o senhor Elvinho. O senhor Elvinho olhou para ele e falou: ele gaguejava todo o senhor Elvinho, imagina na hora dessa. E que negócio é esse? Eu falei: não, é as roupas que o senhor deu para nós. Eu falei assim: junta tudo. E levou de volta as roupas. Então, a junta diaconal tem esse critério, não dá uma mancada dessa, né? Separa tudo. Nós chegamos naquela sacolada, fizemos um culto lá, cantamos, pregamos a palavra de Deus para eles, falamos que essa igreja tem amor por eles e queria manifestar o amor de Deus por eles. Cada irmã que doou uma peça de roupa fez no sentido de expressar o amor de Deus pela vida deles. Foi uma tarde maravilhosa lá com eles. E assim, então é uma missão, isso é fazer missão. Podia chegar lá e encostar, mas deu uma caminhonete de roupa. O Adair pegou uma F-35 que ele tem lá, 350, quer dizer, e encheu aquilo de roupa, que passou uma lona por cima. Quase não fomos por causa do tempo chuvoso, mas a líder dele lá insistiu: não vem. E eu falei para o Adair, ele me ligou, falei: o que você acha, pastor? Eu falei: eu acho que nós vamos debaixo de chuva de qualquer jeito. Primeiro que essas necessidades não esperam. E olha aí, entregamos ontem, olha aí o agasalho hoje com esse frio, né? Segundo, primeiro que necessidade não espera, esse tipo de necessidade não espera. Segundo, que essas pessoas são muito desiludidas. Muita gente vai lá e faz promessa e não cumpre. E eles vão falar: está vindo essa igreja mais uma que faz promessa e não vem. Qualquer chuvinha não vem, né? É um povo amargurado, vocês sabem disso, por essas situações.
Então, chegamos lá, deu uma tarde gostosa, Deus nos abençoou com a tarde gostosa, e fomos preparados com um monte de barro, nem barro não tinha, né? Cada um calçou uma botina maior, parecia que estava indo para uma guerra no Iraque, né? Então, inclusive eu, né? Mas assim, missão, falando do amor de Deus, por exemplo, ele via aqueles olhos que olhavam para a gente assim, esperando, né? Aquele, não só o conforto material, mas também espiritual. Então, fazer missão é uma missão só. E sabe por que é uma missão só, irmãos? Porque é a missão de Deus. Acho que o microfone está com aqui. A gente está com frio. Aí, tá vendo? É o microfone, acabou aqui. Mas então a missão é uma só. E uma só é no aspecto seguinte, é a missão de Deus. A gente fala a missão da igreja, mas é mais do que isso. É a missão de Deus. Não é a missão da igreja apenas. É a missão de Deus. E tanto os missionários que estão lá, quanto nós estamos aqui, nós fazemos parte da missão de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, irmãos. E eu sei assim que você fala assim, meu pastor está falando muito fora da missão. Não está não. Se você olhar, está tudo isso que está falando está dentro da missão. Eu só não estou preso ao texto. Mas a missão não é nossa, a missão é de Deus. E é isso que eu queria que os irmãos entendessem hoje. Eu custei para entender isso. Eu pensava que a missão era nossa. E quando eu descobri que a missão é de Deus, mudou muito a minha forma de entender essas coisas. Foi lá no Congresso da Fiel que isso assim clareou para mim de uma forma muito especial. Que a missão não é nossa, a missão é de Deus. A missão de Deus. Paulo estava fazendo a missão de Deus lá entre os gentios, e a igreja em Jerusalém estava fazendo a missão de Deus entre os judeus, mas a missão era de Deus. E o que eu quero que você alerta para um fato, para ver se acorda a gente, a missão continua sendo de Deus, e Ele convida você e eu para sermos cooperadores. É isso que está em Efésios 5:1, que nós somos cooperadores de Deus. Efésios, deixa eu ver, porque tem 2 textos aqui que falam disto, e eu queria que você entendesse isso nessa manhã. E se você entender isto, nós entendemos toda a lição. Efésios 5, versículo 1, vai falar para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então a missão é de Deus, ela não é nossa. Nós somos apenas imitadores de Deus. Nós fazemos parte da missão de Deus. Entenda isso, a missão é de Deus. Nós somos chamados, tanto os missionários que ficam quanto os que vão, para fazer parte dessa missão de Deus, de buscar o perdido, de reconciliar o homem com Deus. Agora, quem fala, Paulo fala isso mais claro em Coríntios, abre aí, 1 Coríntios 3, a missão é de Deus, a missão não é nossa, a missão é de Deus, nós somos parte de uma missão de Deus. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, o versículo de número 9, e estava lá dentro da igreja de Corinto, uma divisão interna, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, cada um dizia que era de alguém lá dentro. Então, Paulo fala assim, nenhum desses tem valor, porque eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, porque a missão não é minha, não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas, a missão é de Deus. Eu planto, o outro rega, mas a missão é de Deus. Então é Deus que está fazendo a sua missão, usando pessoas como nós. Mas no versículo de número 9, é que Paulo vai dizer a nossa posição nessa missão de Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então de Deus nós somos cooperadores. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós somos apenas cooperadores. E agora eu vou te dar uma notícia para deixar você encucado o resto do domingo. A missão é de Deus e nós somos cooperadores. Se nós não quisermos fazer essa missão, Deus vai levantar outros para fazer. A missão será feita. O que nós temos que entender é o privilégio de fazer parte dela.
É só isso. A missão será feita. Ela é de Deus, ela será feita. A árvore que não der fruto, ele corta, o galho joga fora. Ninguém é insubstituível. Na igreja ninguém é dono de nada, ninguém é insubstituível. Ah, se esse pastor for embora, essa igreja acaba. Nunca acabou uma igreja por causa disso. Nunca vi falar. Ah, se aquele presbítero entregar o cargo, a igreja morre. Nunca vi uma igreja morrer. Eu nunca fui no velório de igreja, nunca fui, não me lembro. A igreja é de Deus, irmão. Se aquele não quer, Deus levanta outro. É isso que eu tenho visto como pastor nesses 20 anos de pastorado meu. Pessoa fazendo pirraça no cargo que ocupa, tira e põe outro, porque Deus vai capacitar para fazer aquela obra. A missão é de Deus. Nós somos apenas cooperadores dessa missão. E se nós não quisermos fazer, Deus vai colocar outro para fazer, e eu não tenho dúvida disto. Ele vai colocar outro para fazer, ao modo dele, ao jeito dele. Então, veja bem, a igreja de Jerusalém estava entendendo isto, que Paulo estava lá entre os gentios e eles estavam entre os judeus, mas a missão era a mesma. E a missão não era só mandar dinheiro e orar pelo missionário. Nós estamos unidos a eles fazendo missão, eles lá e nós aqui. Vocês estão entendendo? É isso que eu estava analisando esses dias da nossa igreja. Cheio no culto à noite, está cheio no domingo à noite. Eu acho que nós temos que fazer 2 cultos, voltar a fazer 2 cultos aqui na igreja. Umas 5:30 da tarde, por aí, outras 7:30 da noite, alguma coisa assim. Sabe por quê? Porque os irmãos estão acomodados, não estão convidando. Eu acho que a igreja tem que ficar mais rala assim, para os irmãos ficarem desafiados a convidar visitantes para vir no culto. Vocês não acham não, irmãos? Porque fala assim, como é que eu vou convidar? A igreja está cheia, não tem nem onde sentar, os diáconos têm que correr com cadeira, não sei o quê, papapá. Não é verdade? Hoje não dá para fazer isso, porque nós estamos dando equipe pastoral. Mas ano que vem nós vamos ter uma equipe pastoral maior, com capacidade para fazer 2 cultos. Para desafiar os crentes, para trazer irmãos, trazer visitantes, convidar pessoas, para desafiar os crentes, porque nós não estamos sendo desafiados. E a gente acha que é uma igreja missionária porque está mandando dinheiro para os missionários. Nós temos que mandar dinheiro para os missionários, orar por eles. Eles fazem missão lá e nós fazemos missão aqui. Mas a missão é uma só. A deles lá é a nossa aqui. Não é assim, não. Vamos acomodar porque já estamos mandando dinheiro para os missionários. Não é assim que a igreja pode pensar. Então, olha aí agora para a sua revista, que nós vamos fazer um foco rapidinho aqui para você entender isto. A mensagem já está dada, pode até encerrar aqui a escola dominical. Mas só para fazer um foco, para vocês verem o embasamento disto. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele é recebido pela igreja em Jerusalém. Paulo com a sua comitiva é recebido pela igreja em Jerusalém. É isso que nós lemos, é isso que está no primeiro tópico da sua missão, da sua lição. E eles são recebidos com alegria, porque a missão é a mesma. Irmãos, vocês estão sofrendo lá, mas nós estamos sofrendo aqui. Eu fico até muito indignado quando alguns missionários vêm na igreja e acham que só eles que estão sofrendo lá, nós não estamos sofrendo aqui, né? É claro que são sofrimentos diferentes, são desafios diferentes, são lutas diferentes. Mas eu não concordo quando o missionário vem, vocês têm que saber, como se assim, a igreja não faz nada e nós estamos... Não, a missão é uma só. Eles têm que saber que eles estão trabalhando lá, nós estamos trabalhando aqui. Às vezes é mais fácil plantar um trabalho do que manter um trabalho. Vocês sabem como é difícil manter uma igreja. Ou vocês não sabem disso? Muitos pastores hoje não estão querendo pastorear a igreja local, estão preferindo criar ministério daqui, dali, e fazer firula de todo jeito para escapar da igreja local, porque é difícil. É difícil para o pastor apacentar e pastorear. Apacentar, desafiar, ensinar e manter no foco da palavra. É difícil. Falar igual um colega meu lá mais novo, ele começou o ministério achando que era tudo fantasia, e quando começou a esbarrar nos problemas, ele veio para o meu lado, né, era um ex-tutelado meu, falou, mas pastor, é assim mesmo? Eu falei, é assim mesmo, pode ir em frente. Aí ele falou assim, porque aqueles irmãos lá ficam falando de mim. Eu falei com eles, falar de mim é muito fácil, difícil é ser eu.
Eu falei, é isso mesmo, meu filho, a luta é essa mesmo, vamos em frente, né? Então, eu falei, perfeito. Então, eles foram recebidos com alegria, porque havia uma harmonia. Vocês estão fazendo missão lá, mas nós estamos fazendo aqui. Enquanto vocês estão evangelizando os senegaleses lá, reverendo Gerson, nós estamos evangelizando os douradenses aqui, tá certo? Mas a missão é a mesma, as lutas são as mesmas, a dificuldade é a mesma. É claro, irmãos, que os missionários têm algumas lutas diferentes das nossas, porque aqui pelo menos a gente olha um para o outro aqui, olha, hoje que veio quase assim, veio muito pouco irmão na escola dominical, olha que classe bonita. Dificilmente um missionário tem um grupo assim para falar para eles lá, né? Então o trabalho deles é um pouco diferente do nosso em alguns aspectos, mas não menos árduo o deles ou o nosso. Nós temos que parar com isso. E às vezes a gente fica se chicoteando, se penitenciando quando vê um missionário falar que, né? Parece que a gente aqui não está fazendo nada, mas como é difícil manter um projeto ANA funcionando. Como é difícil manter o Vaso Novo, um trabalho da SAF, um trabalho de oração, de visitação, de evangelismo, um curso que é dado. Como é difícil manter as pessoas ali, é oração, é trabalho, é telefonema, é visita, é tanta coisa, não é verdade? Então, eles estão fazendo missão lá, mas nós também estamos fazendo missão aqui. Eu não admito isso. Acho que nós temos que harmonizar o assunto, porque a missão é de Deus, e ela tem um braço aqui, outro lá, mas é a mesma missão e é a missão de Deus. Esses missionários foram recebidos com alegria. Irmãos, quando trouxeram um missionário na igreja, recebe com alegria. A igreja tem que aprender a amar esses irmãos e recebê-los com alegria no nosso meio. Por muito tempo a igreja fica assim, não, missionário só vem na igreja para pedir. Não é assim. O missionário vem, ele apresenta as lutas dele, as dificuldades dele, e se ele puder suprir, nós fazemos bem, sabe? Porque Jesus mandou juntar tesouro no céu, e é assim que junta tesouro no céu. Vou te dar um exemplo claro aqui, você recebe lá R$1.000 e dá 100 de dízimo. Quanto que ficou para você? Hein? A conta está tranquila aí para todo mundo fazer? Você recebeu R$1.000 e deu 100 de dízimo, não é isso? Dízimo é 10%? Quanto que ficou para você? Então, erraram. Ficou 100. Os 900 você gastou. E não sabe depois nem com o quê. Né? O que ficou para você foi que 100 lá. Não pensa que foi os 900, não. Os 900 você gastou e não sabe nem com o quê no final do mês. Ainda fica brigando com a mulher. Está vendo? Gastou demais, foi comprar tamanco. Né? E, então, ainda tem essa confusão ainda dentro de casa. Né? Então, brincadeira, né? Eles estão rindo aqui, mas eu não estou na época do tamanco, não. Só estou falando para vocês verem que a nossa conta está errada, não é? Então, o que ficou foi que 100 lá, meu filho. Não precisa pensar você que foi os 900, não. Os 900 você consumiu ele. A gente pensa assim, eu pensava assim, povos e nações, eu escolhi os melhores, são os bonitos, né? Não é? Não é? Não é assim. Então, aí quando eles chegaram lá, vocês viram que o texto, Paulo falou assim, olha, o nosso relatório é esse, e os gentios estão acolhendo a palavra de Deus, e vidas estão sendo salvas. Olha em Éfeso, gente, lê capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, em Éfeso, o evangelho causou uma revolução lá que mudou os costumes da cidade. Tem uma carta que um certo governador de uma província escreve para o imperador de Roma, dizendo assim, imperador, e o imperador dizendo que não estava indo imposto, essa coisa de imposto, né? E falou assim, por que diminuíram os impostos, querendo trocar o governador daquela província? E ele então manda uma carta para o imperador dizendo, não, é porque os cristãos passaram por aqui pregando, e a carne está apodrecendo no mercado. Não está indo imposto porque a carne está apodrecendo no mercado, porque eles estão dizendo que não pode comer carne sacrificada a ídolo. E a carne está apodrecendo no mercado, e a gente põe para vender no domingo e ninguém vai lá comprar, e etc. Então, assim, teve que justificar para o imperador que os cristãos estavam fazendo cair o imposto. Por isso que perseguiram tanto os cristãos, o Império Romano.
A gente não tem acesso, às vezes, a essas informações desses contextos, por falta de estudar mais a história da igreja, mas isso acontecia. Então, Paulo chegou dando relatório, olha, o mundo gentílico, o evangelho vai de vento em popa, a gente chega numa cidade, prega, as pessoas convertem, igrejas são organizadas, organizamos mais uma na cidade tal, outra na cidade tal, enquanto eu estou aqui, Tito está na cidade tal, Timóteo está na outra, e um é organizando a igreja aqui, outro organizando outra igreja lá, e vocês aí, como é que está? Né? Aí o conselho de Jerusalém começa a dizer, olha, a nossa luta aqui está difícil, porque os judeus estão muito resistentes. Então eles entenderam o seguinte, olha, a missão local estava mais difícil do que a missão estrangeira. E às vezes é assim mesmo, está mais resistente, né, no local. Eles voltam dando relatórios, e a igreja fala, olha, vocês, Paulo, faz um voto aí, rapa a cabeça, né? Eu brinquei aqui com o Manel quando ele chegou aqui, né? Falei, Manel, você também fez voto aí, né? Mas ele fez, e arrumaram 4 lá para fazer o voto com ele, para ver se amenizava um pouco a ira dos judeus, né? Porque enquanto uns estavam com preconceito, outros estavam com ódio contra o homem. Então falou assim, vamos amenizar. Aí Paulo prontamente atendeu porque tem muito missionário que acha que está acima dos concílios da igreja, né? E dos conselhos, não quer atender. Paulo humildemente atendeu, raspou a cabeça, fez o voto, foi lá pagar o voto dele, e mesmo assim foi preso e a confusão foi grande. Mas eu quero concluir aqui a nossa aula dizendo o seguinte, irmãos, que o último tópico aí fala assim, de forma muito interessante, quando eles prestaram conta e seguiram a orientação do concílio. Nós, como igreja presbiteriana, nós precisamos de aprender que a igreja presbiteriana tem uma filosofia de missão. Às vezes fala assim, a igreja presbiteriana não é igreja missionária. Quem fala isso é porque não tem conhecimento de causa. Fala de forma aleatória. Eu vou dar um exemplo aqui prático e depois o que eu quero amarrar aqui o assunto. A igreja presbiteriana, ela tem missões nacionais e missões transculturais. A PMT, e hoje nós estamos espalhados em diversos países, eu não sei agora te falar quanto, porque sempre está mandando novos missionários. Mas estamos espalhados em diversos países e somos a esperança da igreja protestante no mundo em termos de envio de missionários. Era os Estados Unidos, hoje é a igreja da Coreia do Sul e a igreja do Brasil, a igreja brasileira. É a esperança de envio de missionários para o mundo todo. Olha que responsabilidade a nossa. As igrejas irmãs nossas do mundo inteiro olham para nós como celeiros de missionários. E tem uma razão também política em cima disso. Você chega lá nos países do mundo árabe ali, e fala assim, eu sou um missionário americano. E chega lá e fala assim, eu sou um missionário brasileiro. O que vocês acham? O brasileiro é um povo bacana, é aceitado no mundo inteiro, é aceito no mundo inteiro. O americano, hoje existe um sentimento anti-americano no mundo inteiro aí, que está difícil para a igreja americana mandar. Às vezes eles têm até dinheiro, mas não tem um missionário e não pode mandar o missionário. Entendeu? As portas estão abertas para nós, o povo brasileiro. Onde chega é bem aceito. Onde chega. Aí não tem guerra com nenhum deles, não está querendo tomar nada de nenhum deles, não estamos afrontando nenhum, não é verdade? Um povo pacífico, hein? Nem dá tiro do quintal deles, né? Não dá tiro nem do quintal, né, soldado? Então, tranquilo, é uma esperança missionária. A igreja brasileira hoje é a igreja que está no foco da mira. E, inclusive, está sendo feita uma caravana aí de brasileiros que está indo na Coreia do Sul, agora em setembro. Eu estava até desejoso de ir, mas vou ter que adiar para mais uma vez. Mas o doutor Milton Mori vai nessa caravana, e o Wagner vai, é lá da igreja de Pinheiros, essa caravana. São as parcerias da igreja e o intuito de aproximar mais as nossas igrejas,
por esses aspectos missionários. Então, nós temos uma estrutura missionária. Dos dízimos que nós mandamos para o Supremo Concílio, a nossa igreja é fiel na entrega dos dízimos ao Supremo Concílio. Recebemos aí até o certificado de fidelidade lá do Supremo Concílio. E nós temos que mandar o dízimo. A igreja tem que ser dizimista, assim como os crentes têm que ser dizimistas. Porque quando a gente manda o dízimo, nós estamos investindo em missões. 58% da receita da igreja presbiteriana é investida em missões. Sabiam disso? Investida em missões. A nossa igreja hoje tem uma arrecadação muito boa, melhorou muito a arrecadação no Brasil com a melhora da economia brasileira. E então ampliou os trabalhos missionários. E hoje 58% de todo o dízimo que as igrejas mandam é investido em missões, literalmente em missões. Plantação de igrejas, e projetos, e missionários. Então vale a pena ser dizimista, é uma forma da gente estar colaborando com as missões. Você queria perguntar, Sônia? Não? Então, agora, nós temos as missões oficiais. O que eu fico assim, olhando, de vez em quando a igreja tem um desgaste, porque às vezes alguns pastores querem fazer missões independentes dentro da igreja presbiteriana. E eu não concordo muito com isso. Nós temos que investir nas missões oficiais da igreja, porque nós somos uma denominação e você não sabe a quantidade de carta que a gente recebe. Cada um quer montar uma missão para sair pelo Brasil afora pregando. Um quer comprar uma van, o outro quer comprar um EcoSport e pôr um microfone em cima, uma caixa de som, e cada um tem um projeto. Mas nós temos os projetos oficiais da igreja, e nós estamos de investir neles. Aqui, essa lição hoje é para nos falar isso. A igreja não pode ficar cada um querendo fazer missão ao seu gosto. Ela tem que ser uma igreja unida numa mesma missão, a missão de Deus. Nós estamos aqui para fazer a missão de Deus sobre a terra. Isso é muito bom, não é? Manda um e-mail para os nossos missionários. Vamos para uma parte prática agora. Eu não sei se está no boletim, mas está no site da igreja. O e-mail dos missionários está ali no quadro. Pega o boletim, vê os nossos missionários e manda um e-mail para eles, falando que está orando por eles e incentivando o trabalho deles. Fala que eles estão fazendo missão lá, nós estamos fazendo aqui, e que nós estamos engajados na mesma missão, que é a missão de Deus. Eles lá, nós aqui, e o trabalho está caminhando para a glória de Deus. A missão é de Deus e nós somos apenas instrumentos, cooperadores. Agora coopera, senão Deus vai pôr outro no seu lugar e vai ficar feio para você, né? Depois de ter o conhecimento da verdade, não fez a missão de Deus e Deus teve que chamar o reserva para pôr no lugar do titular. Aí fica muito ruim para a gente, né? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer da nossa aula aqui de hoje? Sim. Essa missão local. Os grupos familiares, gente, é uma ferramenta extraordinária para nós fazermos esta missão local, tá? Convidar um vizinho, levar um amigo, levar um companheiro de trabalho, não é? E trabalharmos, e através do grupo familiar a gente traz para a igreja. E eu vou conversar com o conselho, ano que vem, a gente estudar esses 2 cultos que eu estou achando que estamos meio acomodados, que não, já está cheia a igreja, já está bom. Não, então nós temos que esvaziá-la. Ou então tirar umas 40 famílias aqui para plantar uma outra igreja no bairro ali, para dar uma esvaziada para a gente encher de novo, né? Então, senão a gente acomoda, não é verdade? O que vocês acham? Nós estamos precisando de desafios, né? Aquela Bíblia, aquela biblinha, né? Acabou. Nós já encomendou mais, né, Léo? As biblinhas. Nós encomendamos mais 10 mil? 10 mil. Porque 8 mil não deu para nada. Distribuímos. Ficou só aquela madeirinha. Olha, preserva aquela madeirinha lá que nós vamos colocar mais.
Mas eu aprendi essa técnica com um moço lá de Carapó, né? Só contar aqui, é a história mesmo, mas vou contar aqui. Ele disse que a Secretaria de Saúde, ele trabalha na Secretaria de Saúde, veio do Ministério da Saúde, preservativos para ser distribuído. Então eles colocaram um funcionário na porta da secretaria com a caixa do material lá, distribuindo, mas ninguém pegava de jeito nenhum, né? Imagina, um funcionário lá em pé na porta, hein, doutor? Entregando, mas não vai pegar mesmo. Aí o secretário falou assim, mas está errado, coloca numa caixinha aí e deixa em cima do balcão. De tarde estava vazia a caixinha. Então, essas biblias, às vezes é meio assim também, você vai querer entregar, o sujeito fica meio resistente, você coloca ela lá à disposição dele, vai só pegando e levando, né? Então a gente tem que aprender essas estratégias aí, né? Mas vai chegar mais. 8.000 daquelas foram distribuídas rapidamente pelos irmãos e pela igreja e na nossa região. E está vindo aí mais 10.000 para a gente distribuir. E temos Bíblias também para serem distribuídas, para serem oferecidas, tá bom? E vamos evangelizar, né? A missão é de Deus, nós somos apenas cooperadores, tá certo? Vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje? Vou pedir o Adalto para orar. Nós, Adalto, pega aqui o microfone e ora para nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, por estares aqui aprendendo mais de Ti, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor nos guie pelos Teus caminhos, nos ensine, Senhor, a seguir aquilo que o Senhor manda que nós façamos, que é pregar a Sua palavra aos necessitados, aqueles que não conhecem de Ti ainda, Pai. Nos dê um bom domingo de descanso, esteja com cada família aqui representada. Em nome de Jesus é que oramos agradecido neste momento, Senhor. Amém. Ok, irmãos, está encerrado. Doutor Enio, eu quero te entregar um material aqui. Então, o doutor Enio está conosco nesta manhã, nós agradecemos a presença dele.